Shalom, estamos de volta no canal Tirando os Óculos Romano e nós estamos tratando das festas do Senhor e encontrando Yeshua em cada uma dessas festas. Hoje nós vamos falar da terceira festa citada na Bíblia, né? Das festas do Eterno. E nós já falamos da festa semanal, que é o Shabat, já falamos da festa anual, que é Pessach, ou Páscoa, e agora nós vamos falar sobre a terceira festa, que é a festa dos pães ázimos. Veja que está escrito aqui em Levíticos, né? Continuamos em Levíticos 23, a partir do verso 6, né? No 5 tá falando aqui sobre o dia da Páscoa, que é no primeiro mês de Nissan, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias desse mês, no dia seguinte, é a festa dos pães ázimos do Senhor. E aí ele diz: 7 dias comereis pães ázimos. No primeiro dia tereis santa convocação, não é convite, o povo de Deus é convocado. Nenhuma obra servil fareis. É um Shabat festivo, seja o dia que for, né? E esse primeiro dia, ele está ligado a Pessach, né? Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor, né? Ali é quando havia o templo, né? Ao 7º dia haverá santa convocação, uma nova convocação no 7º dia. Nenhuma obra servil fareis, mais um Shabat festivo. Ok? Então, aonde que está a pessoa do Messias? Na verdade, eu acabei dando um spoilerzinho aqui no vídeo passado, tá? Então, veja só. Lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 4 em diante, Paulo está repreendendo, né, a comunidade de Corinto, porque está vendo uma prática que a Torá condena. Não há graça contra os pecados proibidos, né, com os pecados de morte, que a Torá deixa claro que não deve haver. E Paulo está chamando a atenção da congregação. E aí ele vai falar do pão ázimo. Não é boa a vossa jactância, orgulho, né? Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Esse fermento, nós já falamos, né? Quando antes de Pessach, todo o fermento, né, dias antes, é tirado de dentro de casa. Macarrão, mesmo sem estar preparado, né? Pacote de macarrão, vários alimentos são tirados, tudo que possa ter fermento ou que possa fermentar. Então é tirado da casa, e também isso é uma lição para a gente tirar também o pecado, o fermento, né, do pecado de dentro de nós. E vai entrar na limpeza sem fermento, comendo pão ázimo, e já emenda com Pessach a festa de pães ázimos, que é uma semana depois que nós passamos pela expiação de Yeshua através da Páscoa, uma semana comendo pães ázimos. Então veja só, aí Paulo diz, olha, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Um pouquinho de fermento vai levedar a massa toda, um pouquinho de pecado vai condenar o corpo todo. Lançai fora o velho fermento, é o que nós fazemos na época de Pessach. Lança fora o fermento físico e lança também fora o fermento do pecado, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Ou seja, quando você está comendo só o pão sem fermento e você está se policiando, você também está fugindo do pecado. Então ele fala, aí você é uma nova massa, como sois de fato, sem o fermento, sem o pecado, somos outra criatura. E aí ele fala, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim os asmos da sinceridade e da verdade. Então veja que ele está dizendo que nós devemos celebrar a Pessach com os ázimos da sinceridade e da verdade.
que é esse pão? Ora, nós temos aqui, declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Yeshua, Jesus, ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida. Jesus é o pão sem fermento. Ele não tem pecado. Quando nós passamos por Pêssar, nós já entramos nos santificando, evitando, tirando o fermento, e nós passamos uma semana comendo o pão ázimo e uma semana fugindo do pecado. Isto é uma sequência. Oferecemos o cordeiro, que, no caso, o cordeiro de Deus, que é Yeshua. Hoje nós oferecemos, ó Senhor, em nome de Yeshua, né, pelo sacrifício que Yeshua fez, nós apresentamos Yeshua. Depois que nós apresentamos pela expiação, né, nós apresentamos o cordeiro que tira o nosso pecado, nós temos que, nós adentramos na festa de ázimos, de pães ázimos, treinando uma semana só comendo pães ázimos, pão sem fermento. Nós estamos nos preparando para algo que virá, que é uma outra festa com outro fruto. Agora estamos colhendo o momento de purificação. Uma semana nos purificando. Quem nos purifica de todo pecado? É Yeshua. Yeshua é o pão da vida. Amém? E nós já lemos também, que como está em Mateus, vamos para Mateus 26, nós já lemos em outra passagem, mas para complementar, vamos chegar aqui em Mateus 26. Veja o que diz aqui. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e o abençoou e o partiu. Ele estava, como já dissemos no vídeo passado, em uma Pêssar. Pêssar, dia 14 para 15 de Nissan, à tardezinha. Tá? E deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei. Isto é o meu corpo. O que ele deu para o povo comer, para os discípulos comerem? Um pão. Um pão nos dias de Páscoa. Esse pão só poderia ser um pão sem fermento. Ele ofereceu o pão sem fermento e ele disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Yeshua, ele está representado pelo pão ázimo na festa de pães ázimos. Então, se você é um servo de Deus, você está convocado a celebrar essa festa também, que infelizmente a religião esqueceu, a religião cristã, né? A religião cristã esqueceu essa festa praticamente, quase que totalmente, se não totalmente. Mas está aqui, está provado pela Bíblia. Yeshua é o pão ázimo. E você celebrando a festa, ele está te preparando para uma outra festa. E nós vamos ver isso no próximo vídeo.